Bom, pessoal, eu vou ficar em pé inicialmente, Mayra, depois eu volto para a cadeira. E vou ficar aqui no canto para não cobrir você também, e para o pessoal que está nos assistindo pelo canal do YouTube do CIS também acompanhar. Bom dia novamente, meu nome é Frederico, já fui apresentado. Antes de iniciar a nossa fala, eu gostaria de pedir para que a gente faça um exercício muito simples e rápido, que é esfregar as mãos. Vamos todos esfregar as mãos. Dessa forma também é uma maneira de a gente esquentar um pouco, né, o calor desse assunto e do clima que nós estamos sentindo também. E daqui a pouquinho o professor Leopoldo vai explicar um pouco melhor do porquê e da importância de esfregar as mãos. Obrigado por terem aceito, obrigado e parabéns por estarem aqui participando de um movimento como esse tão importante quanto o CIST é para o nosso mercado. E nosso eu digo porque eu também sou da área de seguros, a empresa VIFI, que é o nome aqui que vocês estão vendo, eu vou mudar aqui o slide, ela e vem decorrente do termo vivificar, da palavra vivificar, que é um verbo que significa reanimar, dar nova vida, impulsionar. Então a empresa VIFI, ao qual eu tenho o privilégio de fazer parte, é uma empresa que visa impulsionar pessoas e negócios através de duas áreas que aparentemente são distintas, mas elas se correlacionam, que são treinamentos e seguros. Então, na área de treinamento, a gente dá palestra, cursos, mentorias, apoio e reforço a importância e relevância do Leader Training, aqui já dito. E na área de seguros, a gente trabalha com muito foco, principalmente na questão da saúde. Então, seguro de vida, plano de saúde, a gente trabalha com seguros como uma corretora que somos. Mas a relação desses dois itens é justamente promover um crescimento, promover evolução de pessoas e negócios, e na medida que as pessoas e negócios vão crescendo, elas precisam cristalizar esse estágio onde elas estão, e nada melhor e mais importante do que o seguro, ao qual nós aqui estamos inseridos também. Então, para falar do tema saúde e liderança organizacional, eu vou primeiro falar de doença, ou trazer alguns dados aqui que são, na minha visão, como humanista que sou, chocantes. Por exemplo, pesquisa recente mostra isso, dados globais, de que 72% das pessoas não gostam do seu trabalho. Então, aqui já começa um ponto de reflexão. Há um impacto crescente no estresse do trabalhador. Isso é visível e é estatístico, e a gente vê esse aumento acontecer ano a ano. Consequência da alta competitividade, tecnologia, inovação, então uma sobrecarga de exigência que o ser humano tem limites, como, né, nós aqui somos testemunhas, vimos aqui depoimentos reais e importantes, impactantes, falando da realidade do motorista, e o reflexo é esse que nós estamos vendo aqui, improdutividade, afastamento, isolamento. A pandemia, o Covid-19, agravou ainda mais esse cenário, então ele é um fator que acaba gerando um impacto ainda maior na saúde do trabalhador. Nós temos mais de 300 milhões de pessoas com depressão no mundo, no Brasil, né, eu vou falar daqui a pouquinho, mas no mundo ainda são 800 mil suicídios acontecem por ano, um a cada 40 segundos, e aqui no Brasil nós temos, né, infelizmente, estamos numa posição em terceiro lugar no mundo, como o país mais depressivo. Então a gente tem muita gente em depressão aqui, decorrentes, inclusive, do trabalho, né, como a gente vem falando. Acidentes e doenças no trabalho representam, de gasto, de custo, para o nosso país, 4% do PIB. Então esse é um número, essa é uma estatística alarmante também, por isso a relevância do assunto, e também, acho que a sinergia, no workshop passado, já foi falado sobre competência emocional, gestão, né, emocional das emoções, e agora é uma extensão, uma continuidade, a gente falar da saúde em outros aspectos, uma abrangência também física, mental, e assim como a gente está vendo. Então, afinal de contas, o que é a saúde organizacional? Vamos ver a definição. Medidas para prevenir doenças e acidentes, mas não só a prevenção, também a promoção da saúde e bem-estar físico, mental e emocional, como a gente falou. Eu vou passar correndo porque a gente vai depois poder debater e esmiuçar melhor cada item, mas é um tema de relevância através da própria responsabilidade social que as organizações, as empresas têm, e também pelo apelo da sustentabilidade, que isso vem ganhando força nas últimas décadas, e cada vez mais as empresas
estão precisando se inserir dentro desse modelo. As empresas que não são sustentáveis, primeiro, elas não sobrevivem, e segundo, perdem competitividade. E quando a gente fala em competitividade, lá atrás, né, no pós-revolução industrial, o fator de competitividade era produto. Então, eu tenho carro, eu tenho carro, eu sou altamente competitivo. Mas produto foi facilmente copiado, e aí começou a surgir a competitividade através de preço. Então, existem 2 empresas, 3 empresas com produtos similares, aquela que tiver preço menor é mais competitiva. Preço foi superado por qualidade, porque não adianta ter preço se não tem qualidade. Então, eu passo a ter as ISO, né? ISO 9000, 9001, 9002, aquele que tem a certificação de qualidade é mais competitivo. E hoje em dia não é possível estar no mercado sem qualidade, né? Isso para qualquer negócio ou qualquer empresa. E aí, então, qual é o fator de competitividade hoje das organizações? Ele se divide em 2: capacidade de inovação e atendimento humanizado, diferenciado. Então, atendimento e inovação, essas 2 frentes de competitividade das empresas dependem única e exclusivamente das pessoas. Por mais que eu automatize meu atendimento, na linha final sempre vai ter um profissional lá falando com você ou interferindo no processo. Por mais que a gente discuta a tecnologia como a gente discutiu, e ela é extremamente relevante para qualquer negócio, inclusive no nosso mercado aqui, a gente chegou no final da discussão, antes do intervalo, falando do ser humano, do fator crítico, que se não é o ser humano preparado, capaz de gerar ou gerir a tecnologia, o negócio não anda, o negócio não evolui. Então, por isso, da relevância desse tema. E no Brasil, a gente tem o Ministério do Trabalho e Emprego como órgão responsável pelo assunto. Nós temos debates e a legislação voltada em cima de direitos humanos, trabalhistas. Nós temos mais de 30 NRs, né, normas reguladoras, acompanhando, né, o processo. E aí, programas de qualidade de vida no trabalho, os equipamentos de proteção, né, e segurança, né, individual, o médico de saúde ocupacional, as comissões, CIPAT, Comissão Interna de Acidentes de Trabalho, enfim, a gente tem uma série de programas acontecendo. A gente não vai ficar entrando, né, em detalhes, não, nem é esse o objetivo, e sim uma reflexão mais abrangente sobre o tema. E aí, olha a enxurrada de informação, de conteúdo que a gente tem para promover saúde dentro das organizações. Então, a gente começa, né, com a tecnologia ajudando, sim, no processo de promoção de saúde, através de monitoramento, suporte, avaliação, recomendação adequada do que fazer na prevenção, na remediação, coach de saúde, telemedicina, coach financeiro. A gente falou aqui, né, às vezes, vamos falar do motorista, ele está com um problema financeiro em casa, né? Ele pode estar sofrendo aí uma pressão muito grande porque ele depende daquele valor, ele depende daquela receita. Se ele não tiver isso, ele não tem nada. E aí, como fazer com os filhos, né, não tendo o que comer, por exemplo, né? Então, acompanhamento nutricional, e vamos, né, só citar alguns aqui. O Big Data, né, que praticamente é uma versão nova aí da forma de interpretar dados, né? A riqueza de dados permite uma ação muito mais efetiva das organizações para a promoção da saúde. Então, a gente vê dispositivos de saúde vestíveis, então é possível colocar reloginho no pulso das pessoas para elas começarem a ter não só uma consciência, controle maior e melhor sobre a sua saúde. Enfim, ambiente estimulante, ginástica laboral, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, palestra de conscientização, massagem, esportes, academia, aí entra uma série de benefícios, né? Desde, inclusive, a integração familiar, a gente discutiu isso aqui de manhã também, a importância de unir a família. Adorei a estratégia da premiação para a esposa, né? É sensacional, uma forma muito inteligente, né, de envolver o processo, muito, muito interessante. O apoio comunitário, então trazer o colaborador também para participar do desenvolvimento comunitário. E aí, dentro do nosso mercado de saúde também, de seguros, né, plano de saúde, seguro de vida, odontológico e os inúmeros outros benefícios. São muitos fatores que estão à disposição das empresas para promover saúde. Se a gente perguntar quais aqui utilizam, quais empresas utilizam, quais dessas ações são feitas,
a gente vai ver que são poucas, infelizmente. E aqui eu trouxe algumas, nem são todas, né? Aqui são só exemplos de que recursos para fazer, ferramentas para promover saúde dentro das organizações, nós temos. O que falta, então? Falta o ponto que a gente já estava conversando aqui antes do almoço, muito bem colocado pelo Carlos. Ele frisou muito a liderança, e esse é o tema que não tem como desassociar da saúde. Existe um artigo, eu tive a oportunidade de estudar em Ohio, nos Estados Unidos, é uma das universidades referência em business e negócios, e lá existe uma estatística, né, produzida dentro da universidade, muito interessante, que diz que, numa média geral de mercado, de negócios, isso mundo global, 75% dos resultados de uma empresa são frutos da sua gestão, da sua liderança. Ou seja, 25% do resultado de uma empresa é interferido por fatores externos, política, economia, concorrência, tecnologia, 25%. Isso é média. Lógico que pandemia, teve empresas que faliram, empresas que super valorizaram, mas essa é a média em nível de competitividade normal. Então, peraí, se 75% do resultado da minha empresa depende da gestão, então a gente está dizendo que depende das lideranças. Aqui, só rapidamente, levanta a mão, por favor, só para eu entender quem tem cargo de gestão aqui na empresa onde você está. Muito legal. Entre vocês, gestores, quem aqui é líder? Legal. E é muito interessante a discussão de liderança, porque, de forma bem resumida, quem diz que você é líder é o seu colaborador, é o seu time. Então, você pode ser gestor e pode não ser líder. Você pode ser líder e pode não necessariamente ser gestor. Porque liderança não está na função, não está no cargo. Liderança está na sua atitude, no seu comportamento. Capacidade de influenciar positivamente pessoas. Então, você, na sua família, você pode ser um líder quando você influencia para fazer um almoço de família, quando você influencia uma programação. Você está liderando aquela situação, aquele momento. Pode ser um momento, uma liderança momentânea. Na organização, o ideal é que os gestores sejam líderes. Isso é fundamental para o negócio, porque aí ele tem 75% de controle, de gestão do seu negócio. Do contrário, está à mercê das influências externas ou até internas também. E aí a gente pensa, então, se o líder é fundamental para o negócio, quando a gente vê que existe muita doença, né, ou falta de saúde nas organizações, da mesma forma, o líder ele influencia nesse processo. Então, não adianta eu ter todos aqueles recursos disponíveis para fomentar a saúde na minha organização se eu não tiver a liderança capaz de colocar isso, de exercer isso de fato na empresa. E atuar em todos os níveis, na verdade, não somente na empresa, inclusive no ambiente externo também. Agora, tem um outro dado que eu nem trouxe aqui, muito agravante. Somente 20% dos gestores normalmente são líderes. Então, esse é um outro dado muito alarmante, porque a gente já tem poucos líderes dentro das organizações. O oposto da liderança é a famosa chefia. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é de cima para baixo, é o autoritarismo, que gera estresse, um estresse absurdo. E aí o estresse a gente já viu que é um dos principais fatores de doença no trabalho. É estresse, é a relação líder e liderado, ou chefe e colaborador, funcionário, né, que é a nomenclatura mais utilizada, inclusive. Então, líderes saudáveis, isso é pesquisa, estão entre as melhores prevenções e promoções de saúde. Então, a liderança é fator crucial para a saúde de uma organização. Se a gente pudesse sair daqui somente com essa frase ou essa ideia concebida, já valeu, porque a partir daí a gente encomenda para os líderes, ou a gente, como líder, coloca essa tarefa, né, na nossa pastinha aqui, vamos atuar para melhorar, identificar a saúde da nossa organização e melhorá-la, né? Então, a liderança, ela, em relação ao estresse, ela pode gerar estresse negativo, ruim, que são os dados que a gente acabou de ver, porém, ela também pode e deve gerar o estresse positivo no trabalho, porque não estamos dizendo aqui também que é só para a gente viver em calmaria, né? É necessário que o colaborador ele seja desafiado, ele seja estimulado a progredir, a ter um aumento de performance, um aumento de desempenho. Então, é necessário um estresse, um nível adequado de estresse. Ok, o que não pode é sobrepor esse limite. E como eu vou saber esse limite?
aí ainda não existe tecnologia para avaliar, ainda depende do líder ter o domínio da sua equipe. E aí não adianta você falar, como eu sou professor também, tem uma aluna que ela levantou a mão, ela falou, professor, como é que eu faço isso se eu tenho 300 liderados, colaboradores? E ela chama essa equipe de Espartas, são os Espartas, né? São os 300. Realmente é impossível, ela chama a Mônica, realmente é impossível você conhecer as 300 pessoas. E num caso desse, você precisa criar sublideranças e dividir a equipe, porque você não vai conhecer as 300 pessoas, e o líder precisa conhecer os seus liderados. E aí existe um número dentro dos estudos de liderança que você precisa ter uma quantidade adequada, que não pode ser nem tão grande o suficiente para você não conhecer ninguém e nem tão pouco o suficiente para você se tornar íntimo da pessoa. Às vezes é 1, 2 pessoas e você convive diariamente e daqui a pouco você é padrinho de casamento, madrinha de casamento, está no churrasco. Não que isso seja um problema, mas afeta a relação líder-liderado no contexto de desenvolvimento profissional que a gente está falando. Então, a liderança, na medida certa, o líder identifica o ponto de estresse possível e positivo para tirar as pessoas da zona de conforto e promover o seu desenvolvimento. E aí são pessoas, e vocês já devem ter em mente aí, um líder que fez isso com você em algum momento da sua vida. Aquele que te desafiou, que mesmo talvez você não acreditava que era capaz, e você fez pelo desafio e conseguiu, e você tem um sentimento de realização e gratidão por esse líder, por essa líder até hoje. Então esse é o nível de estresse positivo que vai levar a um desenvolvimento saudável do profissional. E aí, já estamos praticamente encerrando, então uma boa liderança gera estresse positivo, está dentro, inclusive, da psicologia positiva, que é a promoção, a geração de bem-estar. E se a gente puder resumir, em síntese, a promoção da saúde, a gente pode pensar em 4 pilares, que são esses aqui. Uma empresa, uma organização, portanto, ela deve ter política interna que gere uma cultura voltada à promoção de saúde. Ela deve mapear, fazer um raio-x do seu cenário, isso constantemente, para poder tomar medidas e ações assertivas com base na sua realidade. Treinamento, a gente falou muito sobre isso hoje, antes do intervalo, treinamento, capacitação, desenvolvimento, que é algo contínuo, não é uma vez só, não é uma palestra, e sim um programa continuado de desenvolvimento e aperfeiçoamento, e a liderança. Então, eu empresa, empresário, dono do negócio, gestor, líder, preciso saber da minha responsabilidade e dessa forma de desenvolvimento da liderança como promoção da saúde organizacional. Então, esse é o nosso contato, Grupo VIFAI. Nós desenvolvemos esse tipo de conteúdo, assim como outros, para promover a saúde dentro das organizações. Agora eu sento aqui e compartilho junto com os meus colegas aqui, e a gente pode estender essa conversa.